Olá malta, sejam muito bem-vindos a uma edição especial da Fornalha. Está aí o maestro João a dar sintonia. Dá as boas-vindas aí aos nossos fornalhianos, João. Vamos falar sobre um tópico muito especial. Olá a todos, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre música. Cultura pop. João, música. Afinal, João, o que é que qual é a tua relação com música? Tu gostas de música? O que é que tu ouves? Conta-nos aí. Eu sei que tu tens uma banda, tu és assim um multitalentos, por isso fala-nos aí da tua relação com música. Bem, eu efetivamente tive uma banda no liceu, eu sempre gostei muito de música. Eu acho que, se puder falar assim de música de forma geral e de certa forma da forma como a música me impactou, eu lembro-me quando eu estava no nono ano, ainda no terceiro ciclo, eu tive um professor de artes, um professor de educação visual, acho que é esse o nome da disciplina. E ele, uma vez, ele já tinha alguma idade e ele estava bastante irritado com a música que a malta da minha idade ouvia, pronto. Remix e coisas do género, a música eletrónica, que não era muito o estilo dele. E entretanto ele começou às vezes a mandar vir na aula, ninguém ouve Black Sabbath, ninguém ouve Queen, ninguém ouve Iron Maiden, ninguém ouve nada disso, ninguém ouve fado, ninguém ouve nada. E eu nesse dia, só para lhe fazer a vontade, nem sequer lhe disse que eu ouvia as músicas, mas eu cheguei a casa e comecei a ouvir Black Sabbath. E foi a primeira vez numa música que eu, de certa forma, reparei na bateria. Porque, eu sempre soube que música tinha bateria, mas eu nunca tinha ouvido bateria da forma que tinha ouvido naquela música. Então comecei a ouvir várias coisas, comecei a ver vídeos de malta a tocar bateria. E depois comecei a chatear os meus pais, queria aprender a tocar bateria, pronto. E entretanto a minha madrinha tinha um amigo que era setor de bateria, trouxe-o para a minha casa, ele trouxe a bateria dele, e eu tive ali o meu primeiro contacto. Depois passei para aulas de bateria. E começou o miudinho, o bichinho picou e começaste e tornaste-te um baterista. Pronto, mediano, nada de especial, estás a ver, mas dar uns toques. E pronto, entretanto juntei um grupo de amigos e nós no último ano de liceu e no verão antes disso e mesmo alguns anos depois começamos a fazer música e fizemos alguns concertos, lançámos música, fizemos ali uma banda chamada Rooftop Residents que ainda tem algumas cenas no YouTube. Pronto, e a minha relação com a música a nível de banda e de criação de música foi sempre por aí. E ao longo disso, sempre adorei música em filmes, em séries, em jogos. Sempre marcou muito, tanto que quando eu leio, assim por prazer, uma história ou outro livro qualquer, mesmo que seja estudo, eu acabo sempre por ter uma música a dar. Às vezes, por exemplo, eu agora estou a terminar de ler os livros do Percy Jackson e eu tento ler assim, a ouvir música de mitologia grega, por exemplo. Eu tento estar ali no mood e fazer um setting do mood para depois ir ler o livro. Eu acho que isso é sempre bastante bacana. E nesse aspecto a música teve sempre um papel bastante importante para mim. E contigo, António? Não, é quase um fascínio, João, quando nós falamos de música, porque eu como tu, é complicado para mim viver neste mundo sem música. Eu quando acordo, imediatamente tenho para já... O alarme toca, eu levanto-me e estou naquela monotonia de quem acorda. E eu para alegrar um bocadinho o meu dia, eu meto logo a música a tocar, vou para o banho e começo a cantar, ou pelo menos a meter uma música qualquer só para não estar com aquele silêncio. Com o silêncio. Não é que o silêncio também é um modo de música, mas pronto, é outra variância de música. Mas é isso, sim. Nós estamos implicitamente marcados por estes padrões de música e eu acordo, ouço música, quando estou a estudar também faço como tu, eu gosto de estudar com uma banda sonora, não pode ser uma música com voz, porque aí distrai-me completamente, mas ajuda muito à concentração quando meto uma banda sonora e eu, como tu, também sou muito marcado por bandas sonoras de filmes, desde uma fase em que era muito miudinho, quando ouvia ali... quando me metia na Disney e ouvia ali via os cartoons, via os desenhos animados, até depois à fase que eu comecei efetivamente a gostar de cinema, a música sempre me marcou muito e eu, ao contrário daquilo que o teu professor te pregou no início ali do secundário, eu gosto muito desta nova música moderna, gosto mais
destes instrumentos assim mais, como é que eu tenho de explicar, sintetizados, porque trazem ali uma visão mais introspectiva. Eu tenho esta opinião, mas também gosto muito dos clássicos. E pronto, a música no fundo é a vida, e há quase aquela metáfora, não é? Nós somos prisioneiros da música e por isso somos também prisioneiros do ritmo, porque é o ritmo do nosso coração. Nós quando nascemos há ali a melodia que bate no nosso coração e nós vivemos ao sabor do ritmo, e a música traz-nos esta alegria, traz-nos esta transcendência. Eu gosto de pensar assim, pelo menos. É engraçado dizer isso porque, por exemplo, eu às vezes quando vou com a minha mãe no carro, a minha mãe, nós estamos a ouvir música na rádio e ela costuma olhar para as pessoas e nós estamos a ouvir música, e às vezes tu olhas para as pessoas enquanto ouves música, parece que elas estão a andar ao ritmo da música, estás a ver? Exato. E tu começas a ler as coisas com a música que estás a ouvir, de certa forma com o ritmo que estás a fazer. E tudo ganha um significado diferente. Parece que quando tu estás a atravessar a estrada ou quando estás a fazer uma viagem grande sem música, está tudo ali num clima muito sereno, e de repente metes uma música mais melancólica, tudo fica triste. Quando metes uma música mais alegre, parece que a suavização das árvores, tipo o vento a passar, alegra-te o dia. A música realmente consegue-te alterar ali os tons e as dinâmicas do teu cérebro. Eu não sei se te acontece, mas por exemplo, às vezes uma música que te deixa muito entusiasmado. Eu outro dia estava a ouvir uma música dos Bring Me The Horizon enquanto estava a andar lá fora, e depois aquilo deixou-me entusiasmado. Eu estava tipo a andar depressa, não sei o quê, e depois tenho que esperar uma passadeira, a música morre. Eu digo, eu agora sinto que posso ir até ao fim da rua, tipo como eu quiser, mas pronto, a música também tem, na minha opinião, esses aspectos. Mas António, como tu dizes, está de certa forma nos nossos genes já. Tanto que, por exemplo, quando eu era mais novo, o meu pai, eu ainda dentro da barriga da minha mãe, ele pôs aos escutadores com música com os hinos do Sporting, por exemplo. Que era para eu nascer sportinguista, portanto a partir daí, de certa forma, a música teve sempre, já desde que eu estava dentro da barriga da minha mãe. Curiosamente, o meu padrinho também me fazia isso. O meu pai é benfiquista, a minha mãe é sportinguista, mas o meu padrinho, que era a pessoa que eu me dava mais, que era um fã mesmo do Sporting, ele também desde cedo, quando eu estava ali a adormecer, cantava-me as músicas do Sporting. E é engraçado tu falares dessa história, porque a música também nos traz as memórias, e através da tua história de música eu tive agora esta lembrança, sorri um bocadinho, e realmente a música traz uma memória fotográfica, mas também emocional, que é ímpar. Eu acho que é um sentimento que não é transmissível, e só quem sente, toda a gente sente quando ouve música, e quando nós sentimos isto é muito bom, significa que estamos vivos, e é isso que é a música. Gostamos todos, não é? Não, sem dúvida. Olha, nós hoje, se calhar, então, como nós falamos assim sobre filmes, cinemas, séries e afins, nós vamos passar um bocadinho por aquilo que é a banda sonora de uma música, de um projeto que efetivamente, nós vemos filmes e os filmes muitas vezes são muito marcados por aquilo que é a sua música. Ainda no outro dia estava a ter uma conversa com um colega meu de como eu, por exemplo, há certos filmes que eu não gosto, mas que a música é tão boa que eu levo a música comigo na mesma, e a música fica de certa forma marcada. Como é, por exemplo, eu no outro dia no ginásio, porque eu ouço banda sonora no ginásio, estava a ouvir banda sonora do Dark Phoenix, que é um filme que na minha opinião não é bom, mas o Hans Zimmer fez um trabalho espetacular com esse filme, por exemplo. Sim. A própria banda sonora do Twilight, João, acaba por marcar o Twilight. O Twilight é um filme comfort, mas aquela banda sonora é incrível. E as escolhas musicais são muito boas, pelo menos nos dois primeiros filmes, eu acho. Nos dois primeiros filmes, acho concordo. Que sim. João, e eu também trago aqui para a discussão o que é que faz uma boa banda sonora. Será que é nós memorizarmos o tema, ficar connosco no coração, no cérebro? Sim. Será que uma boa banda sonora é ela depois autonomamente também se justificar? Por exemplo, tu não estás a ver o filme, mas gostas de ouvir fora do filme. O que é que faz uma boa banda sonora? Afinal, o que é uma banda sonora? No fundo, explicar aí a malta também, só para dar aqui umas introduções. Sim. Efetivamente, aqui no Reino Unido, não sei como é que o termo fica em Portugal, mas no Reino Unido nós temos dois termos para a banda sonora, portanto acaba por ser o soundtrack e o score. E o score efetivamente é a orquestra ou o instrumental, por assim dizer, e a banda sonora em si, que no caso em português acaba por englobar as duas vertentes, são as músicas, no sentido de músicas com vocais, músicas de bandas, etc. Portanto acaba por haver aqui uma distinção. Eu gosto de certa forma quando falo de música em cinema, de trazer as duas, porque eu acho que tanto uma como a outra acabam por ter papéis importantes dentro do filme e englobam a banda sonora como um todo.
Mas para responder à tua pergunta, a banda sonora, de certa forma, ela dá vida a um filme. Ela traduz os sentimentos ou a sensação do mundo do filme que nós estamos a ver para elevar aquilo que a imagem nos traz. Eu tinha um professor na faculdade que me dizia, porque eu efetivamente sempre gostei de música e tentei pôr música nos meus filmes. O meu próprio projeto final de curso é sobre música. E ele disse mesmo num dos primeiros projetos que eu fiz que eu não devia utilizar a música só para lá estar, de certa forma, porque a música, o cinema e as séries e etc., sendo um método visual, a música está lá de certa forma para nós elevarmos aquilo que estamos a ver. Quando a música é tenta puxar... João, a música é de facto uma ferramenta que ajuda a catapultar, não é, as nossas emoções e a trazer esta carga emocional enquanto nós vemos o filme. Eu gosto muito desse termo que tu utilizaste, que a música eleva, e realmente é isso, e a própria significado da música, a música vai para o ar, parece que se eleva, não é? É a única matéria que nós fabricamos que fica, vai para os céus. Eu acho isso muito, muito engraçado. Não, sem dúvida. E, por exemplo, eu acho muita piada. Eu já desde miúdo, nós fomos atacados com uma data de bandas sonoras muito marcantes quando nós estávamos a crescer. Tu foste Senhor dos Anéis, foste para Harry Potter, foste para Piratas das Caraíbas, com temas mesmo muito marcantes, que se calhar hoje em dia eu, por exemplo, acho que nem todas as bandas sonoras são tão, pronto, se calhar, não digo bem pensadas, há muita música boa, mas acho que estão a começar a ficar um bocadinho formatadas, principalmente se calhar se nós formos ver, por exemplo, há muita banda sonora dentro do universo da Marvel que eu adoro. O que tu queres dizer é que há um tom muito nivelado que acaba por desvanecer, não é? Exatamente, aliás, há um vídeo muito interessante, já me lembro se é do Nerd Writer, se é do Listening In, que eu não sei se tu tens esta noção, mas há filmes em Hollywood, muitos filmes, que antes de terem banda sonora, eles são montados em edição com bandas sonoras de outros filmes. Por exemplo, é o caso do Transformers, que tinha, por exemplo, banda sonora do Inception enquanto estava a ser editado. E depois tu vais ver a banda sonora do filme em si, e ela é muito semelhante à banda sonora de outro filme. Estás a perceber? Porém, isto tem a ver com um método de edição em Hollywood em que eles metem a música de outro filme porque querem que o compositor faça algo semelhante, o que é justo, mas depois acaba por ficar um bocadinho demasiado naquela roda. João, e com isso que tu disseste, nós retiramos também uma conclusão, que é, se calhar a maior parte dos filmes, eu não tenho esta noção, tu saberás melhor que eu, a maior parte dos filmes, se calhar, primeiro são realizados e depois a banda sonora é feita na pós-produção, não é? É isso, sim. E acaba por também haver um menor envolvimento, se calhar, podemos dizer assim, um menor envolvimento de todas as conjecturas, e depois na parte de conciliar a música com o filme, aquilo sai um bocadinho banal. Um bocadinho banal. Por isso é que eu acho interessante alguns casos, como por exemplo, nós tivemos há 2-3 anos o Joker. Sim. E eu acho muito engraçado, no caso do Joker, tu teres uma música do filme feita, por acaso já me lembro do nome da compositora, porém ela gravou uma das músicas enquanto o filme estava a ser gravado, mostrou a música, e uma das cenas do filme, que foi a cena da casa de banho, ela surgiu por causa da música, porque o Joaquin Phoenix começou a dançar e é um grande exemplo para mim de uma música a dar significado a uma cena dentro de um filme, previamente ao filme ser editado. Mesmo na produção, eu acho que esse tipo de coisas são sempre muito interessantes. João, então vamos aqui dar uma aberturazinha, vamos falar se calhar sobre não as melhores, não aquelas que foram as mais premiadas, vamos falar sobre as músicas, as bandas sonoras do nosso coração. Vamos aqui pautar se calhar com alguns exemplos, vamos fazer também uma retrospectiva em relação ao mundo cinematográfico das bandas sonoras. Obrigatoriamente vamos passar pelos grandes compositores, Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams não pode faltar também, e por isso acompanhem-nos nesta viagem, numa viagem lúdica, numa viagem sonora, numa viagem ambiental para o mundo das bandas sonoras no cinema. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Eu não sei tocar o cavaquinho, malta, mas eu tenho um cavaquinho aqui em minha casa, ele não é meu, mas ele está aqui e merece ser demonstrado neste podcast sobre música. Portanto, cá estamos nós e vamos começar a falar aqui sobre algumas bandas sonoras do cinema e de séries, fazer um bocadinho uma retrospectiva daquilo que mais nos marcou à medida das... Pronto, com as nossas vidas. Nós não somos velhos, pronto, nós estamos aqui dentro da nossa juventude, mas nós já temos aqui uma data de músicas que nos marcaram. Sim. E que podemos falar também um bocadinho. Portanto, eu vou dar aqui a palavra ao António, se calhar para começar. João, António, eu ia passar que música é que te marcou? João, eu ia passar a batata para ti porque tu estavas precisamente com o cavaquinho, eu estava à espera assim Ok. de uma Ok. música melodiosa, de uma banda sonora assim que trouxesse uma sensação agradável. João, não tens aí nada assim mais refrescante, Olha, mais... é assim, eu ia falar aqui um bocadinho sobre um compositor que eu e tu gostamos muito. Faleceu, penso que ano passado, posso estar enganado se Sim. foi ano passado, se foi há 2 anos, mas foi recentemente, que é o Ennio Morricone. Ennio O Morricone. Ele marcou-me imenso, se calhar mais na minha adolescência do que propriamente ao longo da minha vida, que foi quando eu comecei a ver o cinema do western do Sergio Leone, com filmes como Once Upon a Time in the West, desculpa, o The Good, Bad and the Ugly, que tem lá aquela muito famosa, o Ecstasy of Gold, que eu já conhecia, pronto, não fazia ideia que era do The Good, the Bad and the Ugly, obviamente, mas vi o filme. Para te dizer que depois ele também fez Cinema Paradiso, que é assim uma cena um bocadinho mais, não tão vibrante se calhar como os filmes anteriores dele, mas um bocadinho mais melódica, Também mais com um pessoal, tom eu acho que tem mais um cunho, amoroso. e tem um cunho mais pessoal, eu acho. Exatamente. Para mim a banda sonora dele que é mais balanceada e que mais marca e que mais fala comigo é a banda sonora do Era Uma Vez na América. Pronto. João, que... acertaste na música, eu também trazia essa música para falar. António, pronto. Isto é bom. Isso é Assim bom, a gente, isso é bom. assim Sim, a gente sim. dialoga melhor. Epá, eu vi o filme que ele estava a dar na AXN uma vez. AXN, uma coisa que eu até gostava de dizer, pronto. Eu não sei se ainda é o caso porque eu já não vejo a AXN há uma data de meses. Sim. Mas quando eu vi a AXN em Portugal, eles trazem alguns filmes às vezes que... Eles até têm um catálogo de cinema que não é mau, para ser sincero. Eles trazem alguns filmes assim um bocadinho diferenciados. E eu sabia que o filme era do Sergio Leone, eu conhecia o póster do filme, eu nunca tinha visto o filme antes. E marcou-me logo o quão épico, entre aspas, este filme é, de certa forma, porque é um filme longo, tem para aí 4 horas, acho. E tem uma banda sonora brutal. É. Até porque o filme passa, de certa forma, entre épocas de tempo e Sim, de 3 certa épocas forma, distintas de tempo. Acompanhamos ali um grupo desde crianças até, tipo, eles têm 50 anos, por volta de 50 anos. Exatamente. E tem para mim uma das melhores cenas em câmara lenta do cinema, pronto, na minha opinião,
muito, muito boa, e marca e arrepia precisamente por causa da música dele, que consegue fazer uma coisa assim mais pé no chão, estás a perceber? Com aquela, penso que é uma flauta, pronto, que ele traz para o filme, mas depois ele transita de forma quase assim de uma forma tão verossímil para uma cena mesmo calma e romântica, que ele depois vai demonstrar ali com o tema da Débora, que é um tema lindo. E para mim é um dos melhores trabalhos que eu já ouvi. Eu acho mesmo muito marcante. Eu tenho na minha playlist, às vezes estou no ginásio e estou a ouvir Guardiões da Galáxia, Vingadores, e depois passa para o tema da Débora e eu não consigo fazer nada. Eu estou lá tipo a olhar para a parede. Pronto, mas de facto é um compositor que eu acho muito verossímil, muito diferente. E pronto, gosto muito. João, eu trazia o Ennio Morricone precisamente por um aspecto. O Ennio Morricone, diferentemente se calhar de compositores que nós vamos ver a seguir, ele faz as suas bandas sonoras independentes do filme. Ou melhor, ele faz a banda sonora sem ver qualquer tipo de trecho do filme. Ele faz independentemente, e depois o realizador, que no caso é a parceria do cinema com o Sergio Leone, ele junta. E nós nos westerns, como tu disseste, nós às vezes parece que nós prestamos mais atenção à própria música, porque a música torna-se muito independente, muito emblemática, muito estridente, e acaba por não se juntar tão bem com a própria sequência. Não quer dizer que o filme esteja mal feito ou a banda sonora seja demasiado, não, simplesmente é uma maneira diferente de analisarmos as coisas. E eu concordo contigo, eu acho que a banda sonora não era Uma Vez na América, até porque é um filme muito mais com uma visão muito mais introspectiva, não é aquele western, não é um western de um personagem glorificado, não, é ali a narrativa de amigos que passam por uma vida que é complicada, ali num clima de gangsters, e eu concordo contigo, é a banda sonora mais equilibrada e ela é muito harmoniosa, mas também é muito orgânica durante o filme, e eu acho que o mais importante desta banda sonora, e eu quando vejo Era Uma Vez na América, que é um filme longo, e é um filme muito sensível no aspecto de quando eu estou e quando eu revisito as sequências do filme, trazem uma certa nostalgia, não é? Parece que o filme fala sobre uma infância que é perdida, porque nós acompanhamos a fase desde aquele grupo de miúdos que se tornaram gangsters, mas que tinham ali uma infância promissora, e é quase ali, há uma nostalgia de um tempo que passou para nós não passámos por aquilo, mas nós conseguimos nos identificar ali, em alguns casos, ali a olhar pelo buraco da fechadura. Eu relembro-me muito desse frame, eu acho que é belíssimo, e a própria música é uma das melhores transições de tempo na minha opinião. É uma coisa tão simples, mas muito bem feita. E depois é um filme de gangster, fala ali sobre a instabilidade que é confiar em alguém, e o próprio filme vai falar sobre esses conceitos, sobre a traição, sobre o companheirismo, sobre a amizade, a difícil amizade que é tu teres naquele clima tão auspício. E eu acho que a banda sonora traz todos esses sentimentos, traz o sentimento de saudade. Eu acho que o filme fala muito sobre saudade, sobre tu quereres recuperar amizades que tu perdeste por influência daquilo que fizeste na vida, e quando eu ouço o tema da Débora, como tu disseste, não sei, há alguma coisa que me invoca que é superior ao filme, e quando eu ouço esta banda sonora independente ao filme, que me invoca memórias de quando era criança, de querer fazer uma coisa que eu não fiz, ou coisas semelhantes. Eu não sei aqui também verbalizar por palavras todo o sentimento que eu tenho ao ouvir esta banda sonora, que é de facto é um requinte. Eu acho que é uma das composições mais magníficas da história do cinema. Não só é o registro do Ennio Morricone estridente, mas é a beleza pura deste grande compositor. Eu gosto mesmo muito desta banda sonora.
É tão boa que eles nos Oscars, às vezes, quando fazem o In Memoriam, eles metem mesmo lá tipo música do Ennio Morricone e muitas vezes até trechos deste filme. E eu acho que de certa forma é um compositor que muita gente às vezes não fala, sabes? As pessoas falam do Hans Zimmer, falam do John Williams, falam-te hoje em dia do Michael Giacchino, se calhar, e não se recordam, pronto, tudo bem que já morreu, não é? Já não está no ativo. Mas deixou para trás um legado. Não, o legado, mas, João, o legado é incontestável, até mesmo na feitura. Sim, claro. Das bandas sonoras do Western. Nós, quando ouvimos aquilo, a subiu. Nós imediatamente associamos. Lá está, é uma banda sonora que transcendeu, porque nós associamos aquela música. Podemos nem conhecer o nome do Ennio Morricone, podemos nem ter visto nenhum filme, mas a banda sonora, o Ecstasy of Gold, passa em patrocínios de perfumes. Nós imediatamente associamos. E é isto que faz também uma banda sonora: é transcender, e quando estamos no filme, deliciar-nos. Eu concordo. E é uma coisa que nessas décadas de cinema, pronto, passando para os anos 80, 90, início dos anos 2000, não houve anos em que não houvessem bandas sonoras que, não ficassem na tua cabeça, estás a perceber? Se calhar dentro daquela altura o compositor mais famoso que surgiu deve ter sido o John Williams, pronto, e ele fez uma data de bandas sonoras que tu ouves e reconheces, tipo assim de uma forma mesmo estúpida. Ele fez imensas bandas sonoras. Ele faz-te o Tubarão, ele faz-te o Jurassic Park, faz-te o Indiana Jones, ele faz-te tudo. Está aqui, ó. Faz a lista de Schindler também, que é uma banda sonora belíssima. É verdade, é uma banda sonora, pronto, é um filme um bocado mais pesado, mas ele lá está, ele nesse aspecto também acaba por ser verossímil, de certa forma dialoga um bocadinho com o Steven Spielberg, que é o realizador, de certa forma com quem ele mais trabalhou, e que, digo o seguinte, ele tal como o Steven Spielberg que faz bandas sonoras em filmes de diferentes géneros, o John Williams também se traduz um bocadinho nisso, tendo ficado talvez se calhar um bocadinho mais marcado pelo Star Wars, né? Ele fez a banda sonora dos 9 filmes de Star Wars, está agora ainda a fazer banda sonora para a série do Kenobi, o que a mim surpreendeu, ele estar de volta. Pronto, e se calhar é um realizador que hoje em dia não faz tanto como fazia antes. Também já tem uma certa idade, João, já tem uma certa idade. É verdade. Tem que ir com calma, também já tem a sua carreira feita, tem mais de 30 nomeações ao Oscar. É verdade. Epá, assim, eu pessoalmente cresci a ver o terceiro filme do Harry Potter, eu vi esse filme várias vezes. E o John Williams ele fez a banda sonora apenas dos 3 primeiros filmes. Ele fez A Pedra Filosofal, A Câmara dos Segredos e Prisioneiro de Azkaban. E o único filme, por coincidência qualquer, que eu tinha em casa de Harry Potter era o Harry Potter 3. E ainda bem, porque pronto, para mim acaba por ser o melhor filme da saga. E eu cresci a ver aquele filme e eu acho que é um filme que o John Williams faz um excelente trabalho em, tal como o Alfonso Cuarón demarca a diferença de estilo entre os 2 filmes anteriores, isso também se traduz imenso na música. Que é uma música que, se nos 2 primeiros filmes era muito marcada por algo que o John Williams costuma muito fazer, que é o chamado leitmotiv, que é do género uma música que toca num determinado espaço. Por exemplo, quando tu entras na Diagon Alley, toca a música da Diagon Alley. Quando tu entras em Hogsmeade, toca a música de Hogsmeade. Tu visualizares um momento e imediatamente recordares-te daquilo que aquilo quer dizer. É ver um personagem, toca o tema e tu percebes logo que é aquele personagem. Por exemplo, o Darth Vader ainda não chega ao Darth Vader, ouves a música e já sabes que ele se está a aproximar. Exatamente, e uma coisa que eu gosto muito no John Williams é a forma como ele, tal como em Star Wars, pega-te no tema principal e traduz em emoções diferentes. Portanto, tu ouves o tema principal de Star Wars e depois ouves o Luke a olhar para as estrelas e depois vês tudo de forma conjugada a que as mesmas notas, de certa forma, traduzam um sentimento diferente. Sim. E ele no Prisioneiro de Azkaban faz isso muito bem, com um tema que eu adoro, que se chama A Window to the Past. Window to the Past. E na minha opinião, pronto, muita gente discorda, se calhar, porque há temas muito mais vibrantes, mas para mim é o tema mais íntimo que ele, nos filmes dele que eu vi, é o tema mais íntimo que ele produziu. E é o tema com mais significado dentro de um filme, na minha opinião, do John Williams. Ele faz e traduz aquilo quase como uma certa forma de saudade para uns pais que o Harry nunca teve a oportunidade de conhecer, mas que continuam a ser a memória mais forte que ele tem. E quando essa memória consegue ser triunfante contra uns Dementors que ele defronta neste filme,
ele pega-te nessa mesma banda sonora íntima e traduz-te assim de forma mais operante, mais épica, e eu acho que o filme faz isso muito bem, além de marcar um tom mais realista. Ele põe-te ali tons assim mais medievais dentro de Hogwarts, põe-te um coro, põe-te banda sonora assim com jazz dentro do autocarro. Não, e ele transmite-nos através de notas musicais a própria vivacidade da magia, e isso é importante, isso também faz parte da banda sonora. E eu concordo contigo, João. Eu quando olho para o John Williams, parece-me o compositor de todos estes que vamos falar que tem mais o significado da orquestra. Eu quando ouço mesmo, eu não sei se me estou a fazer entender, mas eu quando ouço as bandas sonoras dele, parece que estou a ouvir mesmo uma banda sinfónica. Há ali um conjunto enorme de instrumentos, e cada instrumento que ele utiliza dá também derivações diferentes e significados diferentes à cena que nós acabamos por ver, e eu concordo contigo. A banda sonora do Harry Potter não foi só desempenhada por ele, os 3 primeiros filmes foram feitos por ele, e há uma correspondência, não é? Quando temos estes filmes de franquias, normalmente os compositores dão um mote, dão ali um tom, e depois vai ser ali espicaçado por outros compositores ao longo da franquia, e o John Williams deu de facto, com o Harry Potter entregou-nos provavelmente uma das bandas sonoras mais marcantes do cinema, até, sem dúvida. Mesmo o tema principal é indissociável, mas não é só o tema principal. O Harry Potter tem mesmo músicas independentes, e tu falaste do Window to the Past. Eu lembro-me também daquela música que ele fez no terceiro filme, que é o voar do hipogrifo. Eu não lembro como é que se chama a música. É incrível, o Buckbeak's Flight. Buckbeak's Flight é muito, muito bom, e eu gosto bastante da banda sonora também dos últimos 2 filmes. Sim. A banda sonora dos últimos 2 filmes é assim já é mais sintética, mas também é uma banda sonora, quando eu ouço independentemente, aquilo traz-me ressonâncias muito fixe. Uma música que eu gosto muito nos últimos 2 filmes, que é na parte 2, quando a McGonagall liberta as estátuas. É o The Statues. Essa banda sonora é muito fixe. É muito fixe. Acho muito boa, muito marcante. João, eu vou pegar se calhar nessa senda do Harry Potter e vou transitar ali para um mercado paralelo, não que seja paralelo, mas também foi feito no mesmo ano, e trazia-te a banda sonora da minha vida, que é a banda sonora do Senhor dos Anéis. A banda sonora composta pelo Howard Shore, fez uma parceria com o Peter Jackson, e é muito Howard Score. Howard Score, exatamente. Pois, é que o homem não recebeu o Oscar pelas 2 torres, o que eu acho inadmissível, mas sabes porquê, João? Porque no ano em que as 2 torres foi nomeado ao Oscar, não se podia aceitar filmes que tivessem derivações anteriores. Ou seja, foi o único ano da Academia em que eles restringiram as bandas sonoras com músicas, antigas, e como a Irmandade do Anel já tinha ressonâncias das 2 torres, então foi logo excluído do concurso. Mas eu estava-te a dizer, João, é muito engraçado esta história do Senhor dos Anéis, porque nós vemos nos extras, e os extras do Senhor dos Anéis valem a pena ser comprados, vemos que o que era suposto ser um projeto de 3, 4 meses, que é o tempo que dura em média para se fazer uma banda sonora, tornou-se um projeto de 4 anos. O Howard Shore compõe a banda sonora do Senhor dos Anéis, enquanto o próprio Peter Jackson realiza o filme. O Peter Jackson ia enviando as filmagens e o Howard Shore aos poucos ia compondo. E eu acho que isso acaba por dar um escopo muito diferente, muito autónomo, em relação a tudo o que foi feito no cinema. É realmente uma banda sonora que passa por momentos leves, por momentos alegres. Temos ali a música do Shire, temos eu estou a falar muito, João, tu queres dizer, tu de certeza queres falar sobre o Senhor dos Anéis também. Continua. Mas é isso, é uma banda sonora que quando eu olho é a mais completa do cinema, porque passa por todos os momentos. Passa por momentos intensos, que temos ali a banda sonora dos orcs, passa por momentos bonitos, que é a parte bonitos e alegres, que é a parte dos hobbits. Temos a parte também angelical e transcendental, que é a parte dos elfos, e temos também ali, não esquece a epicidade, que é contar uma história épica da Terra-média, com aquele tema da Irmandade do Anel, que é the Breaking of the Fellowship, que é de facto espantosa. Eu gosto muito desta banda sonora. Não, sem dúvida, eu acho que a banda sonora que mais me marca no Senhor dos Anéis é toda a sequência no Bridge of Khazad-dûr. Ele vai-te com a banda sonora da Irmandade, vai-te com a banda sonora mais misteriosa, depois o Gandalf defronta o Balrog, eles caem juntos e aquilo quase que sai o som todo do filme, e ele enche o filme ali com uma espécie de cor, estás a ver? Que é lindo. É lindo, ele transita-se assim de forma muito, muito verossímil entre sentimentos mais tristes para sentimentos mais épicos, e faz uma banda sonora que é cheia de mistério, cheia de magia, cheia de
Pronto. João, e há uma malta banda sonora sempre identitária, não é? Nós, É. cada banda sonora está associada a uma determinada raça e aquela raça tem uma história e nós através dos próprios instrumentos que são utilizados durante o recorte da banda sonora, nós entendemos o que de facto cada povo é. Por exemplo, o tema dos Hobbits tem ali uma mística mais alegre, nós percebemos que aquilo são pessoas simples, são pessoas que gostam de viver o dia-a-dia. Quando passamos ali para os elfos temos ali um coro mais ascensional, nós percebemos que aquilo são seres mais espirituais, Sim, mais sim. divinos, com uma história muito mais antiga. Quando passamos ali para o Aragorn, percebemos que aquele é o herói que nós vamos seguir, tem ali as trompetes, tem ali o poder do herói escondido. A banda sonora do Senhor dos Anéis é de facto uma coisa a ser investigada. Há um vídeo do Nerdwriter que fala sobre a banda sonora do Senhor dos Anéis e vale a pena vocês verem. É um youtuber Sim. que tem muita qualidade e pronto, a banda sonora do Senhor dos Anéis é um 10 em 10. Como ele transita entre os espaços da Terra-média e dá-lhes vida, como tu explicaste agora, entre os elfos e os humanos e etc. Há ali uma transição que, por acaso, eu ia falar em relação a esse vídeo do Nerdwriter também, em que ele menciona também nesse vídeo como ele passa da música da Irmandade à medida que o Aragorn entra no reino dos homens e começa-te a dar ali uma nota mais sublime sobre Rohan, estás a ver? E depois ele vai-te introduzindo outros temas musicais e eu acho que ele faz isso de forma excepcional. É de facto uma banda sonora muito completa, uma trilogia que eles lançaram o filme ano após ano, um trabalho assim quase herculeano, por assim dizer. Sim. Mas eles conseguiram fazer isso de forma excepcional e o Howard Shore tem ali o trabalho da vida dele. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams I can hear your name, and in dreams we will meet Entre esses, eu antes de passar se calhar para um compositor que eu gostava muito de falar, eu gostava de mencionar se calhar alguns trabalhos que foram feitos dentro dessa altura que na minha opinião marcaram muito o cinema. Se calhar o compositor que mais marcou, os dois compositores que mais marcaram nesses 2 anos foi tanto o Hans Zimmer como o Michael Giacchino. E eu se calhar antes de passar para o Hans Zimmer queria mencionar só aqui algumas coisinhas sobre o Michael Giacchino que se hoje em dia ele está um bocadinho comercial, porque ele faz para aí 20 bandas sonoras por ano, é impressionante. Ele faz todas as bandas sonoras da Marvel, fez bandas sonoras para Star Wars, fez bandas sonoras agora para a DC. Ele faz bandas sonoras de vez em quando que marcam mesmo o cinema. Tens ali Ratatouille, o tema principal da série o Up, o tema principal do Star Trek, da nova versão do Star Trek, é extremamente impactante. Eu lembro-me de ver o filme em casa, o meu pai trouxe um projetor e projetou o filme na parede da minha casa. Esquece, tipo, aquilo marcou-me mesmo, eu sentia mesmo que estava a ir para a Enterprise, porque ele tem um jogo assim mesmo brincalhão, estás a ver, na forma como ele passa pelos instrumentos, depois culmina assim numa coisa mesmo épica. Eu acho que o Michael Giacchino faz isso bué da bem, e ele continua a fazer excelentes trabalhos. Ele compôs a banda sonora do The Batman, que nós falámos há pouco tempo. Tem também a trilogia do Planeta dos Macacos, também foi ele que fez, João. Mas sabes qual é a banda sonora que eu mais gosto do Michael Giacchino? Lost? De Lost. A banda sonora de Lost foi lançada em 2004, João, é um projeto... Está no top 3 das melhores bandas sonoras que eu já ouvi. É para mim a melhor banda sonora numa série. É a banda sonora na série que eu destaco. É brutal. Lost vem ali com uma proposta também diferente, porque não... Toda a gente sabe a história de Lost, que é ali os tripulantes de um avião que se despenham numa ilha. Ele traz ali uma visão original que é, em vez de só focarmos nos tripulantes que caíram naquele desastre aéreo, vamos dar à ilha um protagonismo, e ele consegue ali
com todos os mecanismos que ele consegue, que só ele consegue fazer, dá ali vida, mistério àquela ilha. Epá, e há duas bandas, há duas faixas que ele compõe, que é o Oceanic 815 e o tema da morte e vida, que João, são de arrebatar o coração. Tu tens que ouvir essas duas bandas sonoras. Eu não sei se as conheces ou não, mas João, é das coisas mais perfeitas que tu vais ouvir na vida. É lindo. E Lost é aquele sentimento que eu gostava de apagar a minha memória para ver e voltar a ver Lost. Eu tenho que terminar Lost, eu ainda não terminei Lost, mas eu estava a gostar, de facto. Não é uma série fácil, mas porque é uma série com estava a gostar. muitos episódios, mas o sentimento, a experiência de ver Lost é magnífica. Ótimo, ótimo, António. E passamos também, assim, se calhar por falarmos um bocadinho sobre o Hans Zimmer. Pá, é inegável que o gajo fez trabalhos e continua a fazer trabalhos que marcam o cinema, desde Piratas das Caraíbas, a Inception, a Interstellar. Opa, não há muito que eu possa dizer, porque o gajo... Gladiador de certa também é de Hans forma... Zimmer, não? Exatamente. Eu acho que ele está a ficar um bocadinho formatado no... Bom, estás a ver? Ele faz muito isso, mas ele faz isso... É o melhor gajo a fazer isso, pronto, não há outra cena que eu podemos possa continuar, fazer. temos a trilogia do Cavaleiro das Trevas, temos uma catrafada de filmes mas eu gosto disso que ele faz, porque ele parece que é um compositor. Ele é dos mais diferenciados em relação àquilo que foi a inovação das bandas sonoras, porque nós tradicionalmente tínhamos a banda sonora vinda de uma corrente muito da música clássica, e ele traz-nos ali a inserção de alguns objetos mais sintetizados. Por exemplo, a música do Inception, É verdade. parece que é uma banda sonora, aquilo parece artificial. Ele utiliza instrumentos reais, mas sabes qual foi a história do Inception? Ele criou num software a música e depois reproduziu-a em concerto com os seus próprios músicos, recriou aquela música, mas a música originalmente foi concebida num software. E eu acho que quando tu ouves a música do Inception, tu sentes que ali há uma vibração mais sintetizada e mais moderna, e eu acho que ele conseguiu fazer esta ponte entre aquilo que é a música tradicional da banda sonora para uma música agora já mais moderna, e é por estes motivos que ele se safa tão bem. Que acaba por influenciar depois outro tipo de compositores, como tu tens, por exemplo, o Trent Reznor e o Atticus Ross, que fizeram ali banda sonora para o Social Network, para o Inside Out, e que são filmes que têm uma banda sonora um bocadinho mais sintetizada, ou o próprio Tron Legacy com o Daft Punk, que traduzem aquilo que se calhar o Hans Zimmer também já começou a implementar no cinema. E ele é inegável. Por exemplo, eu fui ver o Duna no cinema e eu tenho agora HBO Max e vi o Duna em casa. Não vi o filme todo, mas vi parte do filme em casa outra vez. Não há forma de como eu consigo explicar que quando tu vês ali o Paul a ver a areia e a ver a minhoca na areia pela primeira vez, a banda sonora que ele te mete ali é tão diferente, e a forma como ele consegue implementar cores, consegue implementar vozes a dizerem coisas assim translocadas, a dar uma data de instrumentos diferentes para traduzir numa sensação assim que é quase fora dos teus sensos. Ele faz isso de forma extraordinária. Não me surpreende nada ter ganho o Oscar este ano, porque merece. Mas de facto, pronto, continua a ser o compositor que se calhar mais influente hoje em dia, tanto que ele mais faz popular. uma data de concertos e... Rei Leão, João, Man of Steel também foi ele. O Rei Leão foi ele que fez, não foi? Eu acho que foi. Eu acho que a banda sonora é do Hans Zimmer. Acho que sim. Acho que sim. Qual é a tua, já agora, qual é a tua banda sonora favorita do Hans Zimmer? Gladiador. A minha mãe sempre me falou muito dessa música e eu concordo com ela. Eu acho que a cena que ele... Pronto, se calhar é um bocadinho um spoiler, mas quando ele está a ver a família naquele campo, eu acho que a música é muito, muito bonita. E gosto também da Cornfield Chase, que é se calhar o clichê que muita gente fala no Interstellar. E Dark Knight, tudo aquilo que ele faz no The Dark Knight. Mas há uma banda sonora muito específica do Hans Zimmer que eu estava a ouvir no outro dia no ginásio, que é do terceiro filme dos Piratas das Caraíbas. Eu não me recordo o nome, mas ela é linda. Ela passa-se na batalha final. Ela vai de épico a um tom assim mais calmo. João, eu vou aqui aos arquivos. Música clássica. Eu vou aqui aos arquivos para tentar capturar esse momento, essa música. Vou aqui num Spotify e vou tentar meter aqui na edição essa música para a malta reavivar a memória.
Ora bem, pessoal, eu para demarcar aqui a próxima banda sonora, eu tenho aqui uma viola. Ela não é minha, mais uma vez, mas está aqui em casa, portanto eu vou usá-la. João, o que está na tua casa é teu. Ni casa és tu casa e su casa és tu casa. Exatamente, pronto. Para aqueles que reconhecerem, reconhecem. Eu não sei tocar a música toda, só sei tocar um bocadinho. E provavelmente vai correr mal. Portanto, pode ser que tenha que fazer isto uma ou duas vezes. João, se tu mas... te atrapalhares, eu faço aqui uma narrativa para suavizar as coisas. Exatamente. Ok. Portanto, olha, aqui vai. Correu mal, Não, correu João, mal, estás Tony. aprovado, Correu estás mal. aprovado, João. Pronto, mas efetivamente eu toquei aqui um bocadinho da música do jogo The Last of Us. Eu sei que nós estivemos a falar sobre cinema e sobre séries em determinados aspectos, mas a verdade é que videojogos também é uma arte visual e se há videojogo que parece mais com um filme, na minha opinião, acaba por ser o The Last of Us, pela forma como ele conta a sua história, pela linguagem de câmara, pelo estilo narrativo, pelas personagens que são muito bem construídas, muito bem trabalhadas e pelo universo que o Neil Druckmann cria com a empresa que é a Naughty Dog, que na minha opinião é bastante diferenciada naquilo que são os videojogos. Tem lá também o próprio Uncharted, também tem uma banda sonora muito distinta na minha opinião, e quando chegas aqui ao The Last of Us, eles trazem então um compositor chamado Gustavo Santaolalla, que já tinha ganho um Oscar também por melhor banda sonora, já tinha trabalhado com o Alejandro González Iñárritu no Amores Perros, e ele traz-te assim então uma bagagem de banda sonora muito engraçada sobre um homem que quase que aprendeu a fazer música sozinho, e ele agora entra aqui num videojogo, num elemento diferente, uma transição até bastante interessante do cinema para videojogos, que é algo que não é assim muito João, comum. o jogo parece mais um filme do que alguns filmes parecem filmes. Isso é verdade. Até porque, por exemplo, ele é dos poucos compositores que fez essa transição. O único que eu me lembro, se calhar, é o Bear McCreary, que fez banda sonora lá para o The Walking Dead. Sim. E outros filmes, e fez depois para o God of War, que também tem uma banda sonora excepcional. E aqui no The Last of Us, o que ele faz, tanto no primeiro como no segundo jogo, é de contribuir para a criação de um universo que é extremamente obscuro, extremamente triste e desolado, mas ao mesmo tempo dar-te pinceladas e momentos de esperança que são extremamente bonitos. E uma coisa que demarca o The Last of Us em comparação a outros filmes ou séries ou livros ou videojogos sobre um apocalipse, seja de zombie ou de infectados, é que ele não retrata o mundo apenas pelo quão desolado ele é. Ele de facto introduz-te um universo que retira-te personagens, mata-te pessoas, faz-te sentir que não estás salvo ou seguro e que qualquer coisa pode acontecer, mas a verdade é que dentro desse mundo também existe uma pequena esperança, de determinados momentos de uma paisagem mais mais bonita, e eu acho que o jogo faz isso muito bem, e acompanha-te as duas personagens do Joel e da Ellie. Esta banda sonora traduz-se imenso na relação dos dois e da forma como eles cada vez mais ao longo do jogo passa de um relacionamento mais hostil para uma relação quase que de pai e de filha. Yeah. E eu acho que o compositor, faz isso de forma excepcional. Pronto, para quem pode jogar o jogo, o primeiro está disponível tanto na PS3 como na PS4 e agora penso que na PS5. Sim, na PS5 também já está. Portanto, eu recomendo imenso que joguem. Vai sair a série, o compositor vai estar a trabalhar na série. Vai ser ele a fazer a banda sonora mais uma vez. Não sei se vai ser praticamente tudo igual, se calhar vai, mas efetivamente ele é que vai compor a música da série da HBO, também criada pelo o showrunner do Chernobyl e a par do criador dos jogos. Portanto, é uma banda sonora que, na minha opinião, marcou-me imenso. Eu ouço isto quase todas as semanas desde que joguei o jogo há 2 anos. Portanto, de facto, marcou-me muito. Acho que The Last of Us a nível de música é assim. João, e foi interessante tu teres trazido precisamente, teres tocado a música na própria viola, na própria guitarra, porque os instrumentos têm vocações também distintas para
para dinamizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E o próprio instrumento, a guitarra, é um instrumento de cordas, assim como acontece com os violinos e os violoncelos, alertam-nos mais para um sentimento, se calhar, de melancolia, de tristeza, mas depois também se vê ali a beleza. E por acaso, eu estava-me a lembrar agora, porque tu tocaste, e veio-me esse sentimento, um sentimento assim mais melancólico. Pronto, eu quando penso, se calhar, em instrumentos de sopro, dá-me mais energia, os tambores dão... Sim. E os instrumentos de corda expultam estas emoções em nós. João, eu aqui para finalizar, se calhar venho com uma banda sonora, a banda sonora de Guerra dos Tronos, que não é indiferente, é uma das grandes séries do mercado. Sem dúvida. Sem dúvida. E é uma banda sonora que, à semelhança do Senhor dos Anéis, não no mesmo registro, mas que traz toda a dimensão de uma história de época medieval, mas uma história épica, mas traz também os conflitos, diferente do Senhor dos Anéis, os conflitos daquele mundo. É uma banda sonora mais obscura, tem variações. Cada casa tem associado uma música. Lembro da música da casa do Stark, que é muito bonita. Recordo-me de uma track, Brother, não é? Exatamente, recordo-me de uma track que se chama The Light of the Seven, que é ali um jogo misterioso, que é genial, é muito boa. The Reigns of Castamere, que é brutal. E pronto, era só para dar aqui um apontamento. Não temos muito mais tempo para falar, mas a banda sonora de Guerra dos Tronos também é uma daquelas que me sensibilizou o coração. Eu quase que trouxe para falar também, porque eu acho que de facto, na minha opinião, a nível de séries, ela está lá no topo, praticamente. Ela cria-te um universo, tal como o Howard Shore criou para o Senhor dos Anéis, o Ramin Djawadi, peço desculpa se não consegui dizer o nome de forma correta. É muito complicado, eu nem me atrevi. Ele traz-te se calhar a melhor música de abertura de qualquer série, é discutível, mas na minha opinião traduz-te dessa forma. E João, isso são outros 500. Há aqui também expansão para falarmos disso em projetos futuros, as melhores aberturas da televisão. É verdade, isso é verdade. Isso é um ótimo tema para um programa, na verdade. Eu de facto, pronto, eu acho que traduz em tudo, traduz em melancolia, traduz no épico, traduz nas diferenças entre personagens, cada casa, cada local. Eu lembro-me perfeitamente que Karth, na segunda temporada, tinha uma música completamente diferente. E a evolução do mundo traduz-se muito na música, por assim dizer. Vamos ver o que é que vai acontecer agora no House of the Dragon, se vai manter essa qualidade de banda sonora, que até mesmo, por exemplo, mesmo nestas últimas 2 temporadas de Game of Thrones, que não são as melhores, a música esteve sempre lá. Não, a música estava sempre no topo. A música e a cinematografia, João. Acho que nunca faltou. A música não me posso queixar e mesmo assim praticamente imbatível até agora a nível de TV. E pronto, António, eu acho que fizemos aqui um programa muito completo. Eu curti muito desta conversa. Eu acho que até dá asas para nós trazermos um programa de bandas sonoras no futuro, a falarmos sobre mais bandas sonoras. Pronto, eu acho que dentro daquilo que nós falamos, digam-nos também as bandas sonoras que mais vos marcam. Vamos aí apelar ao dinamismo do nosso público. Malta, mandem-nos mensagens, nós estamos ali com perguntas também na fornalha, no nosso Instagram, em que vocês fazem a votação e vão escolher um dos próximos episódios do próximo mês. Portanto, não deixem de passar lá, não deixem de nos enviar feedback. Se estão a ouvir o nosso programa, mandem-nos mensagens, metam like, compartilhem com os amigos. E como o João disse, há aqui pano para mangas. Vai haver uma parte 2, seguramente, porque isto é um universo que se expande e cada vez mais são feitos mais filmes, cada vez mais são feitas mais séries e portanto é um universo em expansão. E pronto, era isso que eu vos queria trazer. Falem connosco, interajam connosco. Nós publicámos lá na Fornalha, já eu quero só fazer este apontamento para seguirem connosco a nova temporada de Better Call Saul, que está a terminar. É ali a série derivada de Breaking Bad. Ainda não vi, meu. Estou ansioso. Tens que ver, já saíram os 2 primeiros episódios. Eu vi ontem o primeiro, vou ver hoje o segundo com a minha mãe, porque ela adora. Gostaste? Gostei bastante e tu sabes como é que é, não é? Ali o Vince Gilligan oferece-nos sempre perspectivas diferentes. Aquilo é uma realização muito metódica, muito Sabes que eu acho engraçado tu teres tido 5 temporadas de Breaking Bad e a prequela tem 6. É engraçado, não é? Tu a ver esse paralelo. Eu acho que não está ao mesmo patamar a nível
dimensão de história, mas eu acho que em termos Sim. de realização, Sim. a contenção da história, e para ser uma série derivada, está excepcional. Nós frisámos lá na publicação que é uma das melhores séries atuais e acho que é indubitável e é muito, muito boa. Por isso sigam connosco, mandem-nos mensagens, mandem-nos projetos, nós gostamos de falar com vocês e pronto, e quem sabe a mensagem que tu mandes possa ser um dos nossos programas futuros. Por isso, mandem-nos Força, feedbacks. malta. Deixem o vosso like, compartilhem se gostarem, mandem as músicas que mais gostaram, mandem o vosso feedback e a gente está sempre aqui até ao próximo programa da Fornalha. Acho que, António, este é o programa que mais tem sentido a gente dizer solta o DJ! Tchau, tchau, malta. Não houve sintonia. Eu acabei o DJ muito Muito mais tarde, houve delay. ao contrário das nossas palmas. Um abraço, malta. Yeah. Abraço, tchau, tchau. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind